Boa noite, que a paz do nosso grandioso Deus esteja na vida, no lar de cada um. Meus amados irmãos, mais uma vez, quero agradecer a Deus, por mais uma missão, Cheguei já agora de tardezinha de mais uma missão para a glória de Deus. Já fez 2 cultos hoje, Graças a Deus, já cortei hoje já 100 e poucos quilômetros, para ir e voltar. Graças a Deus, fui em paz, voltei em paz, quero agradecer a Deus, E meus amados irmãos, eu estava aqui refletindo, mas antes eu queria que você pegasse um copo com água e quero dar os parabéns a todos vocês que estão completando mais um anozinho de vida hoje. Que Deus te dê muitos e muitos anos de vida. Parabéns, amém? Que Deus te ilumine, que Deus te dê muita paz, muita alegria, muita felicidade. Deus abençoe a todos que estão completando mais um anozinho de vida hoje, amém? Gente, a palavra de Deus nos dá a orientação. Observa, o exemplo de fé extraído do Antigo Testamento, os primeiros heróis, Tem muita gente que fala que o Antigo Testamento foi abolido, não vale mais. Tem muito pregador ensinando esse título, que o Velho Testamento não vale mais, foi abolido, Tem muitos pregadores ensinando sobre isso aí. E aqui estou nas cartas de Hebreus, aonde no versículo 35 do 10, capítulo 10, capítulo 10, versículo 35, não abandonei, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, com efeito, tendo necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancei a promessa. Observa, como essa palavra, o próprio anjo, o homem de Deus, nos ensina que não abandonamos a nossa confiança. Não é a confiança no homem, é a confiança no Filho do homem, no Filho de Deus, certo? E aqui no capítulo 11, versículo 4, que eu acabei de ler agora, Pela fé, Abel, presta atenção, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Observa a importância, gente, de você ser justo, de você ser honesto perante a Deus. É perante a Deus. Amém, gente? Porque Abel, mesmo sendo muito novo, um jovem ainda muito novo, tinha um coração justo diante de Deus, era temente a Deus, obediente a Deus, pastor de ovelhas. Mas já Caim, como diz aqui na palavra de Deus, Caim era um jovem também, mas muito cruel. Um jovem que carregava dentro do seu coração um ódio muito grande. Um ódio. Abel tinha ódio até de si mesmo, por causa
da vida que ele vivia, né? Era da roça, né? Ele era da roça, trabalhava dia e noite, todos os dias, para sustentar, trazer o seu alimento do fruto da terra. E aí, se você parar um pouco para analisar, quando Abel sentiu no seu coração de trazer uma oferta para Deus, né, junto com Caim, pediu que Caim pegasse uma oferta para que eles dois levassem ao monte para fazer o sacrifício. Então Abel, ele desceu até o curral, até onde estavam as ovelhas. Abel tirou o melhor carneiro, né, o melhor e virgem, né? O carneiro era virgem, ainda não tinha ficado com ovelha nenhuma, era puro, o carneiro era puro. Então, quando Abel levou o carneiro, Deus agradou da sua oferta. Deus gostou da sua oferta. E o fogo desceu do céu e consumiu a oferta de Abel. Mas a oferta de Caim, Deus não deu ouvido, não se importou. Por que Deus não se importou? Porque Caim, ele desceu para a lavoura, escolheu só as frutas estragadas e trouxe para apresentar a Deus o que não prestava. Vamos dizer assim, trouxe resto. Entendeu? Então Deus não aceitou a oferta de Caim. Por isso, Caim começou a crescer um ódio tão grande no seu coração, um ódio tão grande. Mas enquanto Caim ficou em cima do local, esperando Deus receber a oferta dele, Abel desce até seus pais, alegre, sorrindo, correndo, e contou o ato, a notícia que Deus tinha falado com ele, né? Então voltou para seu pai para dar a notícia. Enquanto Abel desce para cá do pai para avisar da notícia, Caim crescia um ódio muito grande no seu coração, muito grande. Então, quando Abel volta feliz da vida, né, para saber se Deus tinha falado com Caim também, e Deus sim tinha falado com Caim, Deus falou com Caim, está aí no capítulo de Gênesis, né, capítulo 1, se eu não me engano, é 4, né? É em Gênesis 4, né, que mostra sobre essa passagem, né, que está aqui no 4, e versículo 3, aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, e da gordura deste agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhes o semblante. Então lhes disse o Senhor: por que anda irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procedesse bem, não é certo de que seria aceito?
Se todavia procederam mal, eis que o pecado já à porta do seu, já está à porta, e seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-los. Olha o que Deus falou com ele. Se você tivesse feito como Abel, fosse fiel e justo, claro que eu tinha recebido a sua oferta também, mas ele não foi justo. Então aí é onde você vê nessa passagem, até o dia que hoje o Abel, mesmo morto, ainda fala, através da palavra de Deus. O exemplo que Abel deixou para cada um de nós. Se nós deixarmos o Espírito de Deus fluir dentro do nosso coração, de dentro do nosso coração fluirão rios de água vivas. Mas se nós deixarmos de alimentar o Espírito de Deus para alimentar o espírito da carne, nós enchemos nosso coração de ódio, de raiva, de contenda, de briga, de coisas que não prestam. Então isso não vai agradar a Deus. Entende agora, meus amados irmãos? Então observa aqui no versículo 4, no capítulo 4, no versículo 4, ele diz, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de quem? De Deus. Quanto às suas ofertas, por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladou, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Você entende? A justificação do coração daquele homem, Deus levou ele antes dele morrer. Por quê? Porque era justo perante a quem? Perante a Deus. A importância de nós sermos fiel a Deus, corretamente com Deus, é essa. Porque vai chegar um momento que essa lâmpadazinha velha, essa carne velha aqui, ela vai para o pó, ela vai voltar para a terra. E a minha alma? Eu tenho que lutar como esses homens de Deus justos lutaram e receber o bom testemunho no livro da vida. Então nós temos que colocar o nosso nome também no livro da vida, para quando a outra geração vier, nós estejamos com o nome no livro da vida. Você entende agora? Seja achado. E aqui no versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Entende agora? Todo mundo, a maioria do povo, aliás, todo mundo ama a Deus. Todo mundo ama a Deus. Todo mundo abre a sua boca e diz que Deus é tudo na vida dele, na vida dela. É assim? Ninguém ama o diabo. Ninguém. Desculpa por falar. Ninguém. Todo mundo odeia o diabo. Mas o ser humano, além de odiar o diabo, trabalha para o diabo. Entendeu? Odeia o diabo,
mas trabalha para o diabo. Eu não, pastor. Se você faz a vontade da carne, você trabalha para ele sim. Se você bebe, você trabalha para o diabo. Se você fuma, você trabalha para o diabo. Se você carrega ódio no seu coração, Caim carregava ódio, trabalhava para quem? Para o diabo, por isso foi amaldiçoado. Entendeu agora? Então por isso que nós temos que andar com amor. O amor que tem que nascer dentro de nós. Nós temos que abrir o nosso coração para o bem, não para o mal. Porque Deus, Ele sabe e conhece cada pensamento nosso. Não adianta você dizer, pastor, ou fulano, ou cicrano, eu te amo. Deus sabe se você ama ou não. Amar da boca para fora não é amor. Amar da boca para fora não é amor. Entendeu agora? Quem ama, cuida. Quem ama, trata bem. Quem ama, é feliz. Então no versículo 7 ele diz, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimento que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Abel condenou o mundo, ele condenou o mundo e através da sua fé ele se tornou o pai de toda a raça humana. Aquele que tem fé é filho de Abraão. Foi através desta letrazinha fé que Abraão se tornou o pai da fé. Ele é o pai da fé, foi através de Abraão. Então Abraão construiu sua arca e conseguiu salvar a sua família. Você tem sua casa, você tem sua família, você foi escolhido por Deus. Então construa a sua arca na palavra de Deus. Construa a sua vida aqui, na palavra. Por quê? Se você construir sua vida, sua arca em Deus, você salvará a sua vida e a sua família. Mas se você não constrói, Deus te escolheu e você está fazendo pouco caso disso aí, tanto faz, tanto fez, porque tem gente que diz, rapaz, hoje eu vim para a igreja à força. Não vá não, porque isso não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Então você está indo em vão. Se você está indo à força, você está indo em vão, você não vai receber nada. Nada de Deus. Mas se você vai com alegria, com júbilo, com felicidade, com desejo, com sede, Você sai da sua casa preparada, revestida para receber o seu milagre, então você vai receber. Agora, se você sai à força, como se fosse obrigado, Deus não precisa disso não. Deus não precisa disso. E não vai agradar a Deus uma pessoa que faz isso. Não adianta você ir para a igreja obrigado à força, porque não vai agradar a Deus. Não vai. Deus não vai nem olhar para você, meu irmão. Você pode até chorar lá na igreja. Você pode até gritar, murmurar. Pode fazer o que você quiser, mas Deus conhece o seu coração. E isso você tem que obter o seu coração perante a Ele, justiça. Entendeu? Que é isso que Deus quer. Então, neste domingo, culto de Santa Ceia, culto de libertação. Você que está passando por luta, estou te convidando neste domingo para estar junto conosco, para clamar através da fé, pelo seu milagre, pela sua cura,
pela sua libertação. Junto venceremos. Então venha unir a sua fé, vamos unir a nossa fé e fazer este clamor neste domingo. Você que está doente, venha. Você que está com enfermidade, venha. Você que é paralítico, venha. Você que é cego, venha. Confia em Deus e venha preparado para receber a sua vitória, porque eu creio que o Deus vivo, o Deus que de ontem e o de hoje e será para sempre, estará junto do nosso lado. Porque é através da sua fé, é através da sua atitude, venha buscar de Deus o seu milagre. Neste domingo, às 18 horas, das 6 às 7, é só uma hora de reunião, gente. Uma hora só de reunião, das 6 às 7. Venha buscar de Deus o seu milagre. Amém? Quero orar por você. Pai querido, amado Deus, eu apresento esta casa, eu apresento essas vidas, meu Pai, e aonde esta oração chegar, Senhor, que o teu poder chegue neste lar, nesta casa, nessa família. Pai, não deixe, meu Pai, não deixe essa pessoa continuar presa, essa pessoa, meu Pai, continuar amarrada. Essa pessoa está clamando o socorro do Senhor, mas ela está sendo escrava do tabaco, ela está sendo escrava de um vício que não pode suportar, que não pode se libertar, porque só o Senhor tem o poder de libertar do câncer, do mal, da cirrose, do espírito maligno, só o Senhor, Pai. Por isso eu peço em nome do teu Filho amado Jesus, consagra a água, Pai, quem beber seja curado, seja restaurado pelo poder do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bebe da água, compartilhe. Amém. Se inscreve, ajude esta obra. O número da conta vai estar embaixo aí, o Pix vai estar embaixo aí, para você ajudar esta obra. Nos ajude. Amém, gente? Nos ajude. Você que sentir no coração, hoje, amanhã, depois, sentir no seu coração, se chegou até você esse vídeo, eu estou falando com você. Se Deus tocou no seu coração esta palavra, então nos ajude a semear mais e mais ainda. Amém? Ajude com uma oferta, um amor, um carinho, é o seu coração. Um abraço e que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. Um beijo enorme no coração, uma ótima noite, em nome de Jesus.